Olá, eu sou Haroldo Maranhão, este é o canal Vejam os Sinais. É uma alegria ter você comigo mais uma vez. Então, neste vídeo, eu estou fechando esta série dentro desta grande série, do conteúdo do canal, essa série, essa sequência acerca da chave do poço do abismo, a quinta trombeta que nós encontramos em Apocalipse. E nós vemos então que Lúcifer, que é a estrela que caiu do céu, descrita assim, tem a narrativa da sua história, essa descrição, esse nome dado a ele no profeta Isaías e no profeta Ezequiel. Eu vou deixar os textos aqui nas informações do vídeo. E aí nós vemos então que Lúcifer, de alguma maneira, ele vai conseguir essa chave nesse momento da grande tribulação para liberar este ser espiritual tão tremendo, tão assustador o que acontece neste conteúdo. Eu já falei para vocês, isso é um realismo fantástico, né? A Bíblia tem narrativas de fatos que são além da nossa compreensão enquanto seres humanos, enquanto limitados na nossa mente mortal, nossa mente limitada, por mais que alguns possam desenvolver mais as suas habilidades intelectuais. A revelação do mundo espiritual, ela é complexa de receber, e nós podemos receber mais da revelação do mundo espiritual apenas pelo Espírito Santo de Deus, que nos traz a palavra dele revelada e compreendida, né? Pelo propósito de Deus, o limite de Deus estabelecido para nós. Então, esta revelação da palavra, ela nos traz esse momento impressionante em que Lúcifer consegue essa chave e ele consegue então liberar este ser espiritual, este príncipe das trevas, este rei desta área, né, de atuação nas trevas. E ele estava preso então em um lugar que não era no inferno, ele estava no abismo. É um lugar muito próximo, quero eu crer, ou semelhante àquele que nós encontramos na segunda carta de Pedro, em que existem anjos presos desde a antiguidade, que estão ali prontos para serem liberados durante a grande tribulação. Nós temos esse agora, Abadão e Apolion, que será liberado está sendo liberado nesta sequência profética. Vamos ver à frente que tem 4 anjos que estão presos ali no rio Eufrates para uma hora, dia, mês e anos específicos. Então o Senhor permite que as trevas sejam liberadas porque a humanidade quer, a humanidade deseja, a humanidade anseia, a humanidade sem Deus, a humanidade caída, a humanidade que rejeita Jesus Cristo, se relaciona com seres espirituais sem nem mesmo saber quem eles são. E este envolvimento baseado na mentira, porque os seres espirituais das trevas, eles não têm prazer na humanidade, eles não têm interesse em fazer algo de bom para o homem que confia nele. Pelo contrário, ele traz o engano, porque eles precisam dos homens para tentar ainda estabelecer alguma coisa, como o que aconteceu em Babel. O desejo de Lúcifer, a manifestação do anticristo nesses dias em que nós vemos durante a grande tribulação, é uma tentativa de Satanás, a minha maneira de crer, de buscar algo que ele quase conseguiu em Babel, quando ele estava ali com toda a humanidade reunida, todo o mundo espiritual reunido, a inter-relação sendo feita através de Nimrod. E a palavra de Deus nos diz que Deus veio, desceu, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, está lá em Gênesis 11, porque Deus fala de si mesmo no plural, desçamos, né? E ele foi ver o que estava acontecendo naquele momento na história da humanidade, e a Bíblia diz que ele disse que havia um só coração, um só propósito, né? Havia um só idioma naquele momento. E Deus diz algo interessante, que não havia limites para o que eles podiam fazer. Então aquele intento profetizado por Nimrod de atravessar um portal espiritual e de entrar na presença de Deus não era impossível. Só que o Senhor reina. Então eu sempre fico maravilhado com esse texto, porque nesse texto você pode imaginar que o Senhor podia fazer o quê? Descer fogo do céu, abrir ali a terra e engolir a torre, engolir aquelas pessoas e destruir tudo aquilo. O Senhor simplesmente, veja, é uma figura que eu penso, né? O Senhor simplesmente, como que ele saiu andando, fez assim: confundam as línguas. E ele, com uma atitude simples e inesperada, né? Ele desarticulou completamente aquele projeto que foi adiado aí por alguns milhares de anos, até que a humanidade pudesse se comunicar de novo com o mesmo idioma, até que Satanás pudesse agora revelar tecnologia para a humanidade, porque sem tecnologia hoje seria impossível ele planejar o seu intento. Eu creio assim. Eu creio que existem estruturas de conhecimento humano, tecnológicas humano, que podem abrir este portal, diferentemente daquele tempo em que, por algum motivo, eles tinham um outro conhecimento que eles usaram em Babel. Esse é um assunto
polêmico e deixa para um outro momento, se for o caso. O fato é que neste momento, Satanás então vai conseguir abrir este portal e vai conseguir trazer este ser espiritual, e os seres que estão vinculados a ele, sob sua autoridade, vão sair como cavalos para a peleja. E o texto aí que você encontra também está nas informações, nas observações de vídeo aqui. Você vai entender que eles têm a aparência como de cavalos quando saem para a peleja. E ali você vai ver que há uma figura de como que um rosto de homem, cabelo de mulher, dentes de leão, e as asas fazem barulhos fortes, como se fossem carros ou asas para a guerra. Então eu sei que alguns irmãos que creem na interpretação alegórica trazem aí como se fossem helicópteros, outros chegam a falar em tanques de guerra. Eu não sou pela interpretação alegórica, eu vou pela literalidade. Eu creio que ali nós temos anjos caídos com a sua forma de ser, talvez a forma de ser original agora caída, talvez eles tenham ainda alguns veículos como eles tinham, como os anjos do Senhor têm, como nós vimos quando Elias foi arrebatado, como quando Eliseu estava no monte cercado, e nós vemos carros de fogo, nós vemos então figuras espirituais que conduzem anjos de altas patentes, talvez. Nós vemos essa figura em Ezequiel, já esteve em algum dos meus vídeos, já tem essas informações também. O fato é que a descrição de João fala de seres espirituais com esta aparência complexa, com esta forma de mover de uma maneira além da nossa compreensão, causando dor aos homens que não têm na testa a marca do Senhor, a marca que foi recebida em Apocalipse capítulo 7, no início do capítulo, quando 144 mil homens são ungidos e selados para pregar o Evangelho naquele tempo. Então eu creio que todos aqueles que recebam o Evangelho pela pregação destes terão essa marca na testa. Então esses anjos, por mais aterrorizantes que sejam, por mais poderosos que sejam, o Senhor reina, e eles não podem tocar nas pessoas que têm essa marca. Tremendo, o Senhor interagindo, interferindo nesta situação tão limite. O que é importante aos meus olhos agora destacar no final, já falei muito nesses 3 vídeos, alguns assuntos se sobrepõem, eu sei que alguns eu voltei a trazer porque eles são importantes, é que o nome deste rei que está sobre estas criaturas é Abaddon ou Apolion. Então, tanto o nome grego quanto o nome hebraico, eles trazem uma revelação de que este ser, o seu nome é o Destruidor. Esses nomes não aparecem na Bíblia em nenhum outro lugar, a não ser nesse texto de Apocalipse, quando eles são soltos, quando este ser é solto com este nome específico. E quando a Bíblia dá o nome diz respeito à atividade ou à função para o qual alguém ou algo foi criado. Então, quando ele agora se manifesta como o destruidor, é porque ele veio para destruir, ele veio para causar algo terrível dentro da grande tribulação, e esta manifestação que nós vemos na 5ª trombeta, a Bíblia chama de o primeiro ai. Serão 3 ais. Então, além da trombeta, é algo, é uma dor, é um gemido, é uma expressão de mais um ai. E o Senhor então está estabelecendo esse juízo, liberando o sistema das trevas, tão invocado pela humanidade enganada, para que recebam o que invocaram, porque rejeitaram a Jesus Cristo, que é a verdade. Então, quando a humanidade rejeita a verdade, aceita a mentira, aceita o engano, imaginando que o que estão ouvindo é a verdade, mas é falso. As atividades espirituais e religiosas contrárias ao Senhor Jesus são falsas, são anticristo, são contrárias à palavra de Deus, e tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus é anticristo, é inspirado pelas trevas, com sutileza, com uma aparência bonita, de uma religiosidade atraente, com informações importantes, com práticas bonitas e agradáveis, ou que até mesmo satisfazem a alma das pessoas, mas por ser contrária a Cristo, é mentirosa, é o engano, ela não leva ao Pai, porque a Bíblia deixa claro que ninguém vai ao Pai se não for através de Jesus, disse o próprio Senhor Jesus em João 14,6. Então, nesse momento, a humanidade começa a descobrir um tanto quanto foi enganada em alguns aspectos, recebendo as consequências da sua rebelião contra Deus, sendo liberada sobre si. Nesse momento, será muito terrível estar neste lugar.
Todas as vezes que eu compartilho coisas que vão acontecer nos últimos dias, segundo a Bíblia, o meu convite é para que você não esteja lá. É para que você receba Jesus Cristo, seja livrado de todas essas coisas que virão e possa então ter a compreensão do amor de Deus revelado em Jesus Cristo. Eu não gosto de falar de coisas catastróficas pelas coisas. Eu não estou interessado em cliques, em visualizações. Eu estou interessado, imbuído de falar a verdade. Eu quero falar acerca do que vai acontecer como uma advertência para você, como uma palavra de reflexão para que você ouça o que a Bíblia diz, ouça outras pessoas que estão falando sobre isso e entenda que este contexto virá, este conteúdo será materializado na história da humanidade, porque será o tempo do juízo, mas o Senhor quer livrar a você e a mim e a todos. O Senhor não quer que nenhum se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, eu fechando este conteúdo, eu digo para você que será terrível esse momento quando este ser espiritual e os anjos associados a ele, os anjos caídos associados a ele, vão estabelecer algo terrível para a humanidade. Por 5 meses os homens vão querer morrer e não vão conseguir, como já falamos em outro vídeo. Querido, querida, é tempo de você aprofundar a sua compreensão, a sua busca pela verdade. Eu quero contribuir com isso nos vídeos que eu estou colocando, mas a única maneira de escapar, segundo eu creio pela Bíblia, é através de Jesus Cristo. Eu oro para que o Espírito Santo aqueça o seu coração, toque o seu coração, visite mesmo e traga a você a revelação de Jesus Cristo, porque ainda temos tempo. Embora cada dia que passa, esse tempo seja mais curto. Que Deus te abençoe com revelação pelo Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.